Muitas vezes a gente não vê assim, não acha que é assim, nos contrariamos, nos aborrecemos, nos enfurecemos com Hashem, que parece nos prejudicar. Não, não, calma, você não sabe o que Hashem tem para você. Queridos amigos do canal, que bom encontrá-los novamente essa semana. Eu gostaria de contar uma história que aconteceu anos atrás com um taxista. Ele estava num bairro de Jerusalém e o dia inteiro ele estava rodando pela cidade e não conseguiu quase fazer nenhuma viagem. Ele não conseguiu ganhar o suficiente para nem sequer pagar o combustível que ele usou durante as poucas viagens que ele fez. Era um dia que melhor não ter trabalhado. Ele estava num bairro bem na zona sul da cidade sagrada de Jerusalém e ele recebe um aviso que havia uma pessoa solicitando um táxi na zona norte de Jerusalém. E viu que era cruzar uma cidade, pelo menos uma corrida dessas iria salvar o dia. E quando ele está finalmente chegando no endereço, de repente ele vê que o passageiro entra num táxi, chegou antes dele, segundos, e deixa ele na mão. Ele liga para a central perguntando o que aconteceu. Informam a ele que o homem, à última hora, desistiu, estava com muita pressa e chamou um táxi de outra empresa. Ele ficou muito chateado, esse taxista. Afinal de contas, ele atravessou a cidade inteira, gastou gasolina, gastou o tempo dele, não aceitou outras corridas no meio tempo, olhou para cima, falou: Hashem, Deus, por quê? Olha só, por que eu não posso ter um dia em que eu possa trazer para minha família, para minha casa, sustento? Atravessei a cidade inteira para recolher esse sujeito e ele pegou outro táxi. Por que, Hashem? Por que você faz assim? Não restava mais nada a ele do que ir embora. Quando ele está indo embora, ele vê que duas pessoas estão chamando. Ele perguntou: e para onde vocês estão indo? Um hospital chamado Tel HaShomer, em Jerusalém. O turista viu que era uma boa corrida. Esse hospital era bem longe de lá. Ele falou: Baruch Hashem, graças a Deus. Já me fez perder uma corrida ali, arranjei uma aqui. Chegando lá, um dos passageiros a carteira para pagar a corrida, enquanto que o taxista estava separando o troco, de repente, ele teve uma parada cardíaca. Caiu desfalecido em cima do banco. Imediatamente os homens chamaram os enfermeiros no hospital e tomaram todos os procedimentos para reanimar. Massagem cardíaca, etc. Finalmente, depois de várias tentativas, o coração dele respondeu, voltou a pulsar. E, obviamente, ele ficou internado para mais exames, mais avaliações. Depois de algumas semanas internado, graças a Deus, Baruch Hashem teve alta. Quando foi receber a alta, o médico que cuidou dele durante a internação disse o seguinte para ele: meu amigo, você é um homem de muita sorte. Primeiro, você teve um ataque cardíaco na porta do hospital. 2, eu como médico há muitos anos, sei que esse tipo de infarte dificilmente alguém sobrevive. É uma questão de minutos para que a pessoa realmente venha a óbito com o infarte que você teve. Mas você teve esse infarte grave na porta do hospital. Por esta razão, tivemos tempo hábil de reanimar você. Se você tivesse estado em outro lugar, até você ser levado no hospital, você estaria morto. O taxista, religioso, um judeu temente a Deus, olhou para o médico: doutor, com todo o respeito, isso não é sorte, é a mão de Deus. Deus salvou minha vida. Ele voltou para casa, a família, dias depois, fez uma grande festa para comemorar esse grande milagre. Fez uma refeição de agradecimento a Deus e ele levantou no meio da refeição e dirigiu algumas poucas palavras: queridos amigos, veja só, eu fui chamado por uma corrida longe, justo quando fui buscar o passageiro, segundos antes de eu chegar, um outro táxi se antecipou e levou ele. Perdi a corrida, perdi meu tempo, perdi minha gasolina, reclamei com Hashem. Quão injusto foi com Hashem. O que, na verdade, estava salvando a minha vida? Eu pensei que eu estava levando passageiros errados, mas o passageiro certo era o passageiro errado. Se eu tivesse pego esse passageiro e ia ter levado ele para um lugar talvez bem longe, eu teria tido esse infarte
longe de um hospital, ele teria morrido. Mas o meu querido e amado Deus, que nos ama e cuida de nós, disse nos céus: não, você não vai pegar esse táxi. Eu vou te mandar outro táxi. Eu vou te mandar outros passageiros para te levar no lugar certo. Para levar você para um hospital, para que você, tendo esse infarto, pudesse sobreviver. Então, ele concluiu com lágrimas nos olhos: todos os caminhos de Hashem são perfeitos. Muitas vezes a gente não vê assim, não acha que é assim, nos contrariamos, nos aborrecemos, nos enfurecemos com Hashem, que parece nos prejudicar. Não, calma, você não sabe o que Hashem tem para você. Quantas vezes a gente não perde paciência quando um carro de aplicativo cancela a nossa corrida, ou não busca a gente no lugar, ou o táxi não vem, e a gente começa a amaldiçoar a pessoa e reclamar de tudo. Calma, nós não sabemos o que é bom para nós. Deixemos na mão de quem sabe, o Criador de todos nós, Akadosh Baruch Hu, abençoado seja o seu nome. Se vocês gostaram da história, deixem um like, assinem o canal e até a próxima história!